É com grande privilégio que mais uma vez estou aqui diante dessa câmera, né? E também diante da sua presença nessa programa Semeadores de Fogo. E com grande privilégio porque o Senhor tem dado, né, para que eu possa explanar, para que nós possamos meditar na santa palavra de Deus. E você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, ou Yohanan, né, no hebraico o seu nome, no capítulo de número 19, capítulo 19 de João, versículos, nós vamos ler até do versículo 25, nós vamos até o versículo 30, portanto, 6 versículos aí nós estaremos lendo, ou melhor dizendo, nós vamos ler somente até o versículo 27, vamos ler somente 2 versículos aqui que nos são mais interessantes, e você pode estar lendo comigo então, João, Yohanan, capítulo de número 19, versículo de número 25, 26 e 27, somente esses 3 versículos para nós. Nos diz assim a santa palavra de Deus: perto da cruz de Yeshua, ou de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela, Miriam, mulher de Quelofa, ou Maria, mulher de Quelofa, ou de Cleofa, também Miriam de Magdala, ou Maria Madalena. Quando Yeshua, ou Jesus, viu sua mãe ali, e o talmide, ou o discípulo, a quem ele amava, disse a ela: mãe, este é seu filho. E disse ao talmide, ou ao discípulo: esta é sua mãe. Daquela hora em diante, o talmide ou o discípulo a recebeu em casa. Hoje, né, nesse domingo principalmente, nós comemoramos aí o Dia das Mães. Estamos aí no mês de maio, o dia que foi escolhido para o Dia das Mães. E nós vemos também, né, não poderíamos deixar de falar de Maria, mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que na realidade a mulher tem um papel muito importante, né, na sociedade. A mulher tem um papel, logicamente, exclusivo da procriação. E nós vemos que desde o início, quando o Senhor cria o homem, quando o Senhor faz o homem, quando o Senhor projeta o homem, e do pó da terra Ele faz o homem, o ser humano, então Ele posteriormente acaba criando a mulher. E a mulher especificamente recebeu essa grande dádiva, podemos dizer assim, do Senhor, esse dom de Deus, de poder procriar, e que a criança, né, gerada, pudesse crescer dentro de seu ventre. Então é um grande privilégio das mulheres ficar alguns meses, 9 meses, gerando, né, fazendo com que a criança que foi gerada após aquele contato entre o homem e a mulher, ela pudesse então ser formada para no momento certo ela sair da mulher, e a humanidade então foi assim crescendo, a partir do momento em que nós vemos Adão e Eva, né, e seus filhos que foram nascendo, e chegou até onde nós estamos em nossos dias. E a mulher assume então um papel importante dentro do contexto da humanidade, e mesmo dentro da palavra do Senhor, nós encontramos várias mulheres, muitas mulheres, que ajudaram na confecção da história, não somente porque geraram filhos, porque tiveram filhos, mas porque elas mesmas com a sua atuação.
Muito embora nós sabemos que no passado elas não eram tão, vamos dizer assim, eram desprezadas, né? Elas tinham o seu desprezo no passado, e elas então não tinham tanta manifestação dentro da sociedade, a não ser criar os filhos. Mas mesmo assim, a história bíblica, ela nos relata mulheres que tomaram grandes decisões na história da humanidade, principalmente na história bíblica. Como eu disse, elas não tinham ou não era levada a muita importância. Nós sabemos que até o princípio do século passado, mesmo aqui no Brasil, as mulheres ainda não tinham direito sequer de eleger as pessoas que as governariam, que estariam fazendo as leis. Não tinham esse direito. Esse direito era cortado das mulheres, até que depois conseguiu-se o direito. Nós vivemos num tempo em que as mulheres assumiram os papéis dentro da nossa sociedade, né? E tem assumido com muito afinco, porque nós percebemos que a mulher é muito mais dedicada do que os homens, né? Naquilo que elas pensam em fazer, elas se dedicam mesmo. Mas voltando à história bíblica, nós vemos mulheres importantes que fizeram uma grande diferença. Muito embora, como eu disse, não havia tanto valor, a Bíblia não cita muitos nomes de mulheres, somente aquelas que se destacavam diante daquilo que o Senhor queria trazer para nós. Mas nós sabemos do papel importante da mulher, porque sem a mulher, sem a mãe que constitui a família, ou sem a mulher não se teria uma família, né? Não poderia se ter uma família, porque a mulher é quem incuba a geração de todas as pessoas desse mundo. Então são as mulheres, isso pertence às mulheres. Então nós sabemos que, mesmo que a Bíblia cite mais homens que fizeram e que apareceram na história bíblica, nós sabemos que sempre tinha uma mulher ao seu lado, para estar apoiando, para estar ali ao lado, ajudando como uma companheira, porque para isso ela foi criada, como alguém que estivesse ao lado, alguém que estivesse ajudando, né? Por isso talvez alguém diz, né, e a gente até concorda, que foi tirado para fazer a mulher, o Senhor tira uma das costelas de Adão. E aí então a gente costuma dizer que tirou da costela, porque a mulher estaria como ajudadora, estaria do lado, né? Não foi tirado o osso do pé para ser pisada, né? Mas foi tirado da costela para estar ao lado do homem. E assim o Senhor diz que ela seria a pessoa que estaria ajudando, que estaria dando suporte, né? Porque a mulher age mais emocionalmente, ela age com a emoção. O homem já é mais com a razão, mas a mulher é com a emoção. Então quando nós, como homens, perdemos muitas vezes algo da noção do emocional e queremos agir só pela razão, a mulher vem dar aquela pitada que vai fazer o controle do homem, que é somente racional, e um completa o outro, né? Porque a mulher também é só emocional, e muitas vezes precisamos agir com a razão. Então o homem completa-se na mulher, a mulher completa-se no homem. Por isso o Senhor fez a mulher, né? E disse: multiplicai, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E nós sabemos que então, através disso, veio toda a humanidade, tudo que aí está. Então as mulheres tiveram esse papel importante, mesmo não sendo citadas durante muito, né, da Bíblia Sagrada. Não se cita mulheres, não se citam nomes, mas nós temos até livro, né, na Bíblia Sagrada, como o livro de Ruth. Temos então algo que fala sobre a vida de uma mulher, né?
Temos mulheres importantes que fizeram a mudança da história, mudaram a história, né? Como Esther, que mudou a história do povo de Israel, do povo hebreu, que praticamente salvou da morte aquele povo, salvou não só da morte, mas como do extermínio. Ela veio com a sua ação, com a sua atuação, por causa do rei. Ela foi rainha, e naquele momento ela foi a peça principal, como sendo, né, também hebreia, como sendo judia. Ela então pôde salvar o seu povo. Então a Bíblia nos relata mulheres importantes e mães importantes, né? Mulheres, mães. A Bíblia nos relata, né, a mulher de Noé, que estava ao lado dele, que foi justamente salva do dilúvio com ele, que gerou os seus 3 filhos, que pôde então dar prosseguimento, né, à humanidade depois daquela destruição que a Bíblia nos relata, e os fatos, né, que nós podemos comprovar pela ciência, possíveis para a época, né, de um dilúvio, de um extermínio da raça humana, pôde acontecer naquela época. E através da mulher de Noé, né, nasceram os seus 3 filhos, e eles então, com as mulheres que eles tiveram também, importantes para isso, né, as suas mulheres, então eles puderam fazer a procriação novamente da raça humana, e ela pôde se espalhar e chegar até os nossos dias. Então nós sabemos que a mulher, ela tem um trabalho muito importante, né? Ela tem uma história, ela tem uma atuação dentro da história humana, e como eu disse, muito mais nos nossos dias, onde elas têm assumido todos os lugares que eram exclusivos há tempos atrás de homens. Elas têm assumido, elas têm aí feito aquilo que há necessidade, né? A mulher então, ela pôde trazer, né, e fazer a história, construir a história, construir, e vem construindo, e estão fazendo. Nós vemos também mulheres como Joquebede, que foi a mãe de Moisés, né, que teve ali uma ideia de guardar o seu filho, de não matar o seu filho, de esconder o seu filho, quando Faraó havia dado a ordem para que todos os filhos dos hebreus que nascessem homens, né, todos do sexo masculino, todo macho, ele deveria ser morto ao nascer, para que não se procriasse tanto. Quando ele viu que os hebreus cresciam no Egito, estavam ali como escravos, mas estavam crescendo muito, eram muitos, e eles, temerosos de não poder mais segurar, ou deles tomarem o poder de Faraó, né, ou dos faraós daquele reino, ele então determina que as crianças fossem mortas. E aí nós vemos então Joquebede tendo aquela ideia de guardar, de esconder o seu filho, e depois de colocá-lo num cesto quando não podia mais esconder por causa do choro, que outras, provavelmente mães, né, tinham seus filhos mortos, mas ela escondeu. E aí ela põe dentro de um cesto, e a irmã de Moisés, Miriam, ela vai atrás, e a filha de Faraó acaba localizando aquela criança. Por isso o seu nome Moisés, né, tirado das águas. Moshe, tirado, aquele que foi tirado das águas. É um nome que não é um nome hebreu, e sim um nome egípcio. Ele recebe aquele nome da princesa, e ele cresce depois para a libertação do seu povo. Depois de 80 anos de vida, 40 anos passaram no Egito, 40 anos passaram no deserto. Moisés então vem como líder agora para tirar
o seu povo da escravidão do Egito, né? E nós vimos que a celebração da Páscoa, ela se deu naquele dia. Nós vimos aí, tivemos a Páscoa há pouco, e nós vimos então que na realidade tudo isso aconteceu na época de Moisés, que foi o grande livramento que o Senhor deu àquele povo, de não deixar morrer os primogênitos de Israel, os hebreus. Os primogênitos hebreus não morreram, porque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas os livraram. E tudo isso por quê? Porque uma mulher agiu na hora certa, no momento certo. Então nós vemos a importância de uma mãe que não deixou que o seu filho morresse. Vemos a história de duas mulheres, duas mães, que já nos tempos de Salomão, elas tiveram ali um confronto, e como o Senhor encheu Salomão de sabedoria, de graça, e elas chegaram para ele para resolver esse problema. E essa história é muito conhecida das pessoas, mas nós vemos a atitude de duas mães. Uma que deitou sobre o seu filho durante a noite e ele morreu. E aí ela foi lá quietinha, aonde estava a outra mãe, trocou os filhos, trocou as crianças, deixou a morta com a outra mãe e pegou a viva e levou para ela. E a mãe, quando acorda, vê aquela criança morta, percebe que não era o seu filho. Então há uma discussão grande, e essa discussão é levada a juízo, certo? E naquela época então Salomão seria o grande juiz entre aquela questão, para dar o veredito final. E quando aquelas mulheres chegam, aquelas mães, né, chegam e contam uma história para Salomão, e elas não abrem mão, nenhuma das duas abre mão, nem a verdadeira, nem a falsa mãe. Ela abre mão daquela criança, porque a outra já estava morta. Então Salomão tem uma grande ideia, tem algo da parte de Deus, uma palavra de sabedoria que foi usada naquele momento. E ele diz: então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar para que nenhuma perca, já que nenhuma quer ceder. Eu corto a criança no meio e fica metade para cada uma. Está bem assim? E a mãe falsa diz: faça isso mesmo. Então nem para mim nem para ela. Mas a verdadeira mãe, que não queria ver o seu filho perecido, disse: não, não, Senhor, deixe para ela, né? Não mate a criança, deixe para ela. Ela vai estar aí com essa criança, e deixe que ela crie. Então Salomão, com isso, pôde ver que na realidade, né, na realidade, a verdadeira mãe preservou a vida do seu filho. Porque nós sabemos que uma mãe, ela dá vida se for preciso, né? Nós sabemos de casos raros, quantas vezes nós vemos nos noticiários, né? Essa semana passada mesmo, eu assistindo uma notícia de uma criança que foi jogada em um saquinho de supermercado, jogada num terreno vazio, e duas crianças passando, achando que era um gatinho que estava ali miando, né? Chegaram próximo e ainda chegaram para salvar aquela criatura, né? Aquele gatinho, chegaram para salvar quando viram que chorou. E então eles chamaram a polícia, e aquela criança conseguiu ser salva, né? Os paramédicos vieram, levaram ao hospital, e os médicos puderam dar assistência àquela vida. São casos raros de mães que nós vemos que foge, né, o comportamento natural de uma mãe, em que ela procura exterminar o seu filho. Mas são casos raros, são deficiências, né? São falhas mentais, falhas psíquicas que pode dar nas mães, mas o natural não. A mãe morre, mas deixa o seu filho vivo. Ela morre, mas não quer ver o seu filho, né? Ela prefere dar a sua vida para não ver morrer o seu filho. E não importa se ela tenha 1, se ela tenha 10, ou como no passado, né, recente aí,
muitas mães com 20 filhos, ou mais de 20 filhos, não importava, todos para elas tinham o mesmo valor, né? Tanto 1 como 10, como 15, não importa, o coração de uma mãe, né? O amor que o Senhor pôs na mãe, porque ela fica ali com aquela criança gerando, como eu disse, naturalmente por 9 meses, ela carrega aquela criança, desde quando ela ainda não sente nada, né? Que é uma simples célula, vamos dizer assim, e depois até ela estar totalmente formada, e muitas vezes não só uma criança, muitas vezes mais do que uma, ela carrega no seu ventre, com todo o amor, com todo o carinho, e todos para ela têm a mesma satisfação. Quantas mães nós sabemos que sofreram e sofrem ainda nos nossos dias, com filhos ingratos, né? Com filhos que as maltratam, alguns chegam até a tirar a vida da própria mãe, né? Mas mesmo assim, elas não querem ver o seu filho, né? Mesmo depois de maltratadas, elas ainda não querem ver o seu filho maltratado, mesmo depois de espancadas, elas ainda sentem um amor, e esperam, aguardam a volta do filho, mesmo quando eles são detidos pelas autoridades, elas vão visitar, né, nos presídios, por causa do seu amor, mesmo que foram maltratadas por eles, né? O amor não cessa, o amor de uma mãe, para justamente poder formar a família, para poder unir, né, as pessoas que formam a família. Então a mãe faz o elo de união entre o pai e o filho, quando muitas vezes há uma desavença entre eles, a mãe tem esse papel de estar fazendo essa união. Por isso as mães têm, creio eu, preservado a nossa sociedade, por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes, né? Quantas mulheres abandonadas pelos maridos, né? Que é o que a maioria acontece, mães abandonadas com os filhos, e no entanto, elas dão a vida por aquelas crianças, né? E criam, e fazem deles homens e mulheres, gerando bênçãos para a nossa sociedade. Não importa o que esteja passando, não importa o desprezo que ela esteja sofrendo, ela ama os seus filhos, ela dá a vida pelos seus filhos, ela faz que de seus filhos, né, não tenham a ideia, ou não tenham o comportamento que o seu pai teve, mas que possam amar também os filhos deles como ela os ama, mostrando pela sua vida quão grande é o amor de uma mãe. Então nós vemos, né, na história bíblica, como eu disse, essas mulheres. Vemos aí também uma mãe que não poderíamos esquecer, a mãe de Jesus, que foi uma mulher escolhida pela sua atitude, foi uma mulher bem-aventurada, que também gerou Jesus como uma obra milagrosa do Espírito Santo, né? Algo maravilhoso que aconteceu em sua vida. E ela então, no momento, veja como ela deveria estar sofrendo aquela hora, a hora em que ela pôde estar vendo o seu próprio filho, aquele que ela criou, aquele que ela ensinou, aquele que durante 30 anos estava ao seu lado, né? Desde o seu nascimento, em que houve a perseguição para a destruição dele, quando eles precisaram, né, fazer uma viagem, mesmo ela grávida, precisou ir até a cidade em que nasceu Jesus, porque eles moravam em Nazaré, e precisaram ir até Belém.
Beit Lehem, ou Casa do Pão, e ali não houve lugar para Jesus nascer. Aquela mulher que estava grávida, aquela mulher que estava prestes a dar à luz, ela não acha lugar, porque as estalagens, as hospedarias, elas estavam cheias por causa do decreto do imperador, que queria saber o censo, queria a contagem de todo o povo judeu, pelo menos, queria saber quantos tinham. O Império Romano dominava ali Israel, e ele então lança esse decreto, e eles precisaram sair, porque eles precisavam ir na cidade natal, na cidade de origem, e eles eram da origem de Judá, e ali Belém, e eles saíram então e foram até lá, e chegando lá, próximo de dar à luz, imagine quanto sofreu essa mulher, caminhando grávida, não sei se em cima de algum animal, de algum jumento, ou mesmo caminhando muitas vezes a pé, não sabemos como, mas eles chegaram lá e já chegaram próximo, a ela dar à luz, e ela veio dar à luz, Jesus nasceu, e ela como mãe, agora vendo aquela situação, depois sendo orientada pelo anjo para fugirem para o Egito, porque houve perseguição, e a mortandade de crianças, então Jesus, seu pai e sua mãe vão para, o seu pai terreno, José, vão para o Egito, até que depois voltam, e ela vê o seu filho chamado de carpinteiro, porque provavelmente José também o era, e os filhos seguiam a profissão dos pais, então José era carpinteiro. A Bíblia diz isso, ou melhor dizendo, a Bíblia nos relata essa intenção, porque diz que Jesus era carpinteiro, então provavelmente ele seguiu a profissão do seu pai, e ela por 30 anos, ela viveu ao lado de Jesus, Jesus viveu ao seu lado, e agora por 3 anos ele some um pouquinho da sua vista, porém ela o acompanhava, porque a Bíblia diz que mulheres serviam o ministério de Jesus, e por certo ela acompanhou por muito tempo também Jesus Cristo no seu ministério, ela acompanha, e agora nessa leitura nós vemos então a manifestação dela ao lado de Jesus, na frente, vendo Jesus sendo crucificado. Veja quanto sofreu uma mãe, quanto pode sofrer uma mãe, e como sofreu Maria, por ver o seu filho. Mas Jesus a entrega a João, porque ali quando ele diz do discípulo, ele está dizendo dele mesmo, ele estava ao lado, ele viu, e ele diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, então João recebeu essa incumbência agora de estar com a mãe de Jesus. Jesus não desamparou a sua mãe, ele soube honrar, mesmo na hora da morte, ele não desampara e dá a responsabilidade àquele discípulo. Mas falando de mãe, falando de nossas mães, já não tenho mais a minha, já partiu para a eternidade. Quantos já não tem mais a sua mãe com vocês, que já partiram para a eternidade? Mas lembre, mãe, mulher, importante para a sociedade, importante para a humanidade, importante para a história bíblica. Mulher, mãe, você é importante. Que Deus te abençoe, te conceda a paz, que Deus te dê graça e vitória nesta hora, em nome de Jesus. Muito obrigado. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora, querendo, você pode estar pedindo oração, você pode estar aí